José é um personagem bíblico muito importante para o povo de Deus, porque ele exerceu um papel de pastor no seu tempo, aonde, através da vida de José, Deus ele trouxe sustento ao seu povo que padecia. Nós, sempre que quando olharmos a história de José, precisamos sempre fazer um paralelo na nossa história para que entendamos que nada que a gente venha enfrentar deve ser desprezado e os nossos olhos terem isso como algo insignificante. As nossas lutas, os nossos problemas podem e devem sim cooperar para que haja em nós crescimento. Devem sim cooperar para que o plano de Deus ele venha se cumprir. Afinal, Deus ele é soberano. Ele sabe muito bem o porquê que nós passamos certas coisas na vida. Ele sabe. E ele tem um propósito diante de tudo isso. E José demonstra isso claramente para nós. Ele se destacava entre os seus irmãos em caráter, em fidelidade, em integridade. E ele sempre trazia seu pai que, meus irmãos são fáceis não, eles não estão preocupados com Deus não. Eles fazem as coisas de acordo com a vontade deles. E Deus começa a separar José entre os seus. Na história antiga, toda vez que o pai ele via em seu filho o potencial de ser líder entre seus irmãos, ele lhe dava as vestes, lhe preparava, lhe diferenciava. E Jacó fazia isso para com José. Deu-lhe uma túnica bonita, ele era filho da mulher que Jacó amava, Raquel. E ele bota ali aquela túnica bonita, os irmãos começam a se enciumar. Ele começa a ter visão que, olha, a minha espiga subia, ficava mais bonita que a de vocês. Eu vi o sol e a lua se prostrando diante de mim. E Jacó guardava aquilo no coração, seus irmãos ficavam cada vez mais enfurecidos. Até o momento que pegaram ele, jogaram ele lá naquele poço e venderam ele para os ismaelitas. E agora ele chega aqui. Eu gosto sempre de ver José, meus irmãos, o seguinte: ele tinha sonhos, ele sabia, ele tinha chamado, Deus mostrou para ele o que ia acontecer, porém a realidade na qual ele se encontrava era totalmente contrária àquilo. Como é que o sol e a lua vai se prostrar diante de mim? Como é que as espigas, a minha espiga vai se elevar, as espigas de meus irmãos, se agora que eu me encontro escravo? Mas eu gosto de entender o seguinte: que Deus, ele sempre será com aquele que lhe é fiel. As coisas, às vezes, nós como seres humanos temos esse pensamento errado, de que porque as coisas acontecem, talvez negativamente na nossa vida, nós vemos isso como um motivo para fazer aquilo que é errado. Já que isso aconteceu na minha vida, então, vou fazer isso mesmo, quero nem saber. Já que eu estou vivendo uma vida que eu não queria viver, então eu não quero mais saber de nada, eu vou viver sem regra, nós seres humanos somos assim. Se a gente não vê esse comportamento em José. E sabe o que isso é importante? Nós vamos precisar sermos fiéis a Deus nas lutas que a gente vai atravessar. Porque isso há de gerar algo maravilhoso na nossa vida. Porque José ele é vendido lá para os ismaelitas, ele vai para o Egito, só que ele não vai sozinho para lá. O Senhor era com ele. E ele chega lá, o Senhor é com ele. Ele não via aquele motivo dos irmãos vendê-lo, que ele está na terra estranha, longe da sua família, como motivo para ele fazer besteira, ou deixar de ser fiel àquele que tinha prometido a ele que ele iria estar acima, sendo alguém importante na sua família. E ele vendido para Potifar. Potifar coloca ele na sua casa. E Potifar, um homem inteligente, percebeu que José era hábil nas suas coisas, tudo que ele fazia prosperava. Potifar viu que Deus era com José. E coloca José numa condição maravilhosa na casa dele. José passou a ser o chefe, o mordomo mor.
José não ralava, José otorgava. Olha, meus irmãos, eu fico imaginando se José, diante daquele primeiro momento que Deus permitiu seus irmãos lhe colocarem na cova, Deus permitiu que seus irmãos lhe vendessem, ele virasse as costas para Deus. Eu acredito que a realidade dele seria a pior possível. Mas mesmo diante daquela situação, ele entendeu: não, se eu estou passando por isso, eu sei que Deus tem algo a realizar aqui. E Deus permaneceu com ele. Só que nada é fácil. Nada é fácil, meus irmãos. Assim como a tua vida não é fácil, a nossa vida não é fácil. Potifar coloca tudo na mão de José. Tudo quer saber, está tudo contigo. As contas, está tudo contigo. Porque eu sei, porque José era íntegro. José era sincero, José era fiel. E ele confiou tudo na mão dele. Só que aí, a Bíblia fala assim, ela ressalta as características, né? Só que José era um homem bonito, um homem de bom porte. E naquela sociedade, desde quando existiu sociedade, a promiscuidade sempre ela existiu. E nunca vai deixar de existir. Potifar, como era um comandante da guarda, acredito eu, um homem muito ocupado nas tropas de Faraó. Aquela mulher, vendo José muito bonito, de bom porte, deseja José. Interessante que ela chegou, falou para ele, ele disse: meu Senhor, ele me colocou tudo nas minhas mãos. Aqui nessa casa, ele não é maior do que eu. Aqui ele não é maior do que eu. Eu mando e desmando, estou na mesma condição que Potifar. Porém, ele me vedou somente a ti. Você é a mulher dele. Como é que eu vou fazer essa maldade? Como é que eu vou pecar contra Deus? E ela falava todos, hoje em dia, não precisa nem, para muitos, não precisa nem se falar muitas vezes. Basta uma só, até nem a segunda vez. A pessoa já é levada aos seus desejos. Ela todos os dias perturbava José, e José não dava ouvidos. Olha o caráter desse homem, olha a fidelidade desse homem, olha como esse homem se portava na presença de Deus, e olha como Deus vai operar grandiosamente na vida dele. E ela está todo dia ali, mas um belo dia ele entrou, só estavam os dois, ela agarra ele sai, ela grita: olha só, José tentou me violentar. E chega o Senhor, chega os homens lá, que eu fico maravilhado mais ainda. Entenda bem essa história. José foi vendido escravo. Escravo não tem direito a nada. Mas como ele era fiel, ele era sincero, ele não olhou para aquela situação difícil para ele virar as costas para Deus, ele não olhou aquela condição difícil para ele pecar contra Deus, ele se manteve fiel a Deus, ainda que tudo mostrasse-se contrário àquilo que Deus tinha revelado a ele. Ele chega aqui, Deus prospera a vida dele, ele começa a ser o senhor da casa de Potifar. Essa mulher o perturba, ele permanece fiel e íntegro perante Deus e perante as pessoas. Ela arma uma cilada, ela grita e agora ele é chamado culpado. Mas nada contra aquela consciência tranquila. Você pode estar me acusando, mas eu não fiz. Deus, ele vê. O que é triste hoje é justamente o contrário. As pessoas se aproveitam ou se vitimizam para virar as costas para Deus, para desprezar a palavra de Deus, para fazer aquilo que Deus não quer que elas venham fazer. Só que há um Deus que vê no mais profundo do secreto. Há um pastor que quer direcionar as suas ovelhas que não enxergam direito e que precisam ouvir a sua voz. E bem-aventurados seremos nós se atentarmos para isso, porque foi isso que José fez. Ele permaneceu fiel, mesmo que a condição ela era adversa.
E Potifar chega lá e ouve a história da mulher. José entrou aqui, tu trouxe esse homem para nos insultar. Ele tentou me violentar. E a ira de Potifar ela acende. A olho nu parece que acendeu essa ira contra José. Mas se você analisar o texto com muito carinho, a ira de Potifar ela não acendeu contra José. Ela acendeu contra a mulher dele. Por quê? Porque José era fiel. José era íntegro. José era um homem de caráter. Se você é o Senhor e o teu escravo, há uma informação que o teu escravo queria violentar a sua mulher, o que você vai fazer com aquele escravo? Mandava matar na hora. Mata. Porque ele fez loucura. Eu acolhi esse homem. Coloquei ele como igual na minha casa. Mandava em tudo, ele faz isso comigo, mata. A ira acendeu contra a mulher. Potifar sabia muito bem que José, ele era fiel. Claro, eu não estou aqui minimizando a realidade de José, não quero ter. Imagina você ficar longe da sua família, ser um escravo, mesmo que tivesse algum privilégio, ele era escravo. Ele não podia ter total liberdade para tomar as suas decisões, ele prestava-se obediência a um Senhor. Aquela vida num país diferente, de língua diferente, costumes diferentes, com certeza era algo absurdo, era uma prisão. Potifar pega José, aqui ele não pode ficar mais, olha o que aconteceu. Pega José e coloca ele na prisão dos oficiais de Faraó. E a gente vê na história que era um lugar onde eles esperavam ver o que Faraó ia fazer com eles. Não era um lugar terrível assim. É onde eu vejo a resposta de Deus para a vida daquele que lhe é fiel. Pode se levantar o que for, pode te caluniar, pode levantar a história, mas se você é fiel ao Senhor, essa fidelidade trará benefícios na sua vida. Não importa onde você vai estar. Potifar pega José, não podia mais ficar ali, esse problema aconteceu. Até para não dar respaldo aos demais para tentar fazer igual. Imagina, Potifar sabia que era sua mulher, mas seus servos talvez não. José tentou mexer na mulher de Potifar, continua aqui, vamos mexer nela também. Não, tanto que você tem que sair. Mas coloca ele na prisão dos oficiais de Faraó. Poxa, se ele tivesse sido infiel lá com Potifar, como é que ele teria um cargo diferente também à vista do carcereiro dessa prisão de Faraó? Não teria. A fidelidade ao Senhor, ela é importante, porque toda e qualquer calúnia ou difamação ela vai cair, porque não vai se sustentar, porque de fato a pessoa é alguém fiel a Deus, e a pessoa íntegra que não quer pecar contra o seu Senhor. E José é colocado lá naquele cárcere dos oficiais. E naquele lugar, a Bíblia faz questão de dizer, versículo 20: o Senhor de José o tomou e o lançou no cárcere, no lugar onde os presos do rei estavam encarcerados. Ali ficou ele, na prisão. O Senhor, porém, era com José e lhe foi benigno. Essa aqui é a grande chave. Deus precisa ser conosco. Mas Ele só será conosco se formos fiéis. Ele só será conosco se o nosso coração estiver desejoso de agradá-lo. Ele só será conosco se a gente considerá-lo em tudo, ainda que passemos problemas e situações. Isso não pode ser desculpa para virarmos as costas para Ele. Temos que permanecer fiéis. E Ele será conosco nessa peleja, nessa luta, como está sendo com José aqui. Ele foi colocado naquela prisão e o Senhor era com ele. E foi benigno. Mas foi benigno na prisão, foi porque ele não estava sofrendo, não. Deus colocou ele num lugar melhor, porque ele foi fiel a Deus. Quando teve a oportunidade de não ser. E é isso que nós temos que nos questionar. Quando a tentação, a provação, quando o mal bate na porta.
e tenta me seduzir. Deus, Ele quer ver se naquele momento, eu tendo a oportunidade do mal, eu vou escolher o bem por amor a Ele. Isso vai fazer uma diferença, ainda que como resposta, ou como uma situação da nossa resposta negativa ao mal, a gente vinha sofrer alguma coisa. Porque ele era o mordomo, ele era o comandante da casa do homem mais importante depois de Faraó. E agora ele é colocado numa situação difícil, mas Deus era com ele e não sofreu. Não estou minimizando a dor de José. Eu não posso imaginar o que é você deixar de ser livre. Deixar de estar com a sua família, deixar de estar com as pessoas que você ama. Eu acho que não tem dor maior do que essa. Até mais do que um castigo físico que possam vir te infligir. E essa era a realidade. Deus era com ele, foi com ele porque ele foi fiel. Quando teve a escolha de não ser. Ele foi benigno e lhe deu mercê perante o carcereiro, o qual confiou às mãos de José todos os presos que estavam no cárcere. E ele fazia tudo quanto devia fazer ali. E nenhum cuidado tinha o carcereiro de todas as coisas que estavam nas mãos de José, porquanto o Senhor era com ele. E tudo o que ele fazia, o Senhor prosperava. Deus foi com ele, meus irmãos, porque ele foi fiel. Ele não olhou a dificuldade, ele não olhou a adversidade, ele foi fiel. E nós precisamos também ser. Eu sei que no momento difícil da vida, muitos atalhos se mostram à nossa frente. Muitas coisas vêm ao nosso encontro, talvez como uma proposta para tampar algum buraco, nos favorecer de alguma maneira. As coisas vêm. Só que muitas dessas coisas, talvez não é o que Deus tinha para os seus, não é o que Deus quer para mim, não é o que Deus quer para você. Mas porém aquilo é muito prazeroso aos nossos olhos. Mas nós precisamos lembrar de José. Ele tinha a promessa de Deus, ele tinha a visão de Deus, ele tinha de Deus um cenário montado. Aquilo se desfaz, ele continua crendo, ele continua de pé, ele continua fiel, sabendo uma hora Deus agirá. E você conhece a história que Deus agiu. E não foi situações aleatórias. José é vendido, podia ser vendido para qualquer um. Não, ele foi vendido para o general de Potifar, de Faraó, que era Potifar. Acontece problema ali na casa de Potifar. Não era uma realidade ruim. Ele era igual a Potifar ali. Mas acontece a situação difícil. Ele poderia, Senhor, estou sendo caluniado, não vi nada disso. Como é que é? Tu não está vendo isso, Senhor? Eu não quero mais saber de ti. O Senhor não cuida de mim. Não, ele sabia, Deus está cuidando de mim até nisso. Porque eu não cedi. Pecaria eu contra o meu Deus? E ele vai para ali, dali acontece esse problema. Olha como os problemas, quando a nossa vida ela está totalmente a Deus, ela vai contribuir para algo, mesmo que do lá agora. Ele é levado para esse outro lugar, esse novo cárcere, ele está ali. O carcereiro entrega tudo na mão dele, porque Deus era com ele. Deus prosperava tudo que ele colocava na mão. E é justamente nesse lugar, que talvez poderia ser o lugar da aflição, mas ele continuou fiel, acreditando que foi o lugar onde ele pôde ser um instrumento de Deus para revelar o sonho de um dos oficiais de Faraó, dos dois na verdade, né? Do copeiro e do padeiro. O do copeiro, ele falou, Faraó vai te restaurar. E do padeiro ele falou, você vai morrer. Passa os tempos, ele está ali, mas está ali. E chega um momento que Faraó sonha e ninguém consegue revelar. Meu rei, lembro de alguém quando eu estava na prisão que revelou o meu sonho. Traz ele aqui. Você conhece a história. José interpreta. Faraó se maravilha e diz, José, tu serás o segundo no Egito. Tudo isso porque ele foi fiel. Tudo isso porque ele não olhou aquilo que no projeto não estava dando certo como uma desculpa para ele sair do projeto. Para ele abandonar o criador do projeto.
Ele não olhou para a adversidade como uma desculpa para ele deixar de ter fé ou de persistir. Pode estar difícil, mas Deus que prometeu é fiel para cumprir, e Ele cumprirá. Seja fiel. Não olhe como desculpa para esmorecer, para arrefecer, para deixar de buscar, deixar de avançar. Continue avançando em meio a tudo, e Deus será contigo como foi com José. Deus era com ele e será conosco. O que nós não podemos fazer é juntar tudo isso e como uma bomba, não tem jeito para mim, Deus não está na casa, não está na minha vida. Não, Ele está. Ele está. Deus é fiel, não pode negar a si mesmo. Nós é que muitas das vezes esmorecemos pela circunstância e de fato não andamos pela fé. O meu justo viverá pela fé. E é assim que eu vejo José. Ele está no buraco, seus irmãos zombando dele, e botaram ele no buraco e foram tomar café. O tamanho do ódio que tinham com ele, porque ele estava se diferenciando deles. Eu acredito ele na cova lá, eu acredito, Senhor, que você está aqui nessa cova, mas eu sei que só tem água nessa cova comigo aqui. Pegam ele, dá ele, vendem ele algumas moedas para os ismaelitas. E eu creio ele assim, naquela caçamba lá, ou muitas das vezes arrastado com correntes, andando léguas, ele andando léguas no deserto. Mas assim, Senhor, eu sei que tem alguma coisa aqui nesse deserto comigo. Eu acredito que alguma coisa tem aqui. As coisas melhoram um pouco, ele está na casa de Potifar, Deus prospera a vida dele ali. Eu acredito que Deus tem alguma coisa aqui. E assim até o final da história. Esse homem foi um homem que Deus usou demais. Foi um pastor para o seu povo, levou mantimento na fome, e daquela humilhação, Deus o honrou, porque ele foi fiel. Gente, eu particularmente, quando esse pedaço para frente, eu sempre choro. Principalmente quando José encontra Jacó, eu choro. Eu fico me imaginando aquilo ali. Jacó, meu filho está vivo. Tem certeza, ele se anima, aquele idoso já é velho, porque aquele que ele tinha por morto era o filho que ele mais amava, era aquele filho que está voltando exaltado por Deus, porque não viu circunstância para olhar para trás. E é assim que a gente precisa viver. Vivemos dias difíceis, vivemos momentos difíceis na vida, talvez a vida não é aquilo que a gente esperava que fosse. Talvez não estamos vivendo ainda aquele melhor que a gente acredita que Deus tem para que nós possamos viver. Mas não perca a tua fé nisso, não. As circunstâncias não podem dizer, nem demonstrar